Estão vendo aí o texto aí? Sim, Voltou todo mundo? Acho que não. por enquanto só tem 6. Tinha, Agora tem 8. só está entrando aí. Está gravando aqui. Gravando. Vamos lá? Então, continuando aí, né? Então, assim, é difícil, né? Vocês pontuaram aí, falaram a questão de casamento, foi a questão do divórcio, né? Pode ou não pode divorciar? Vai depender da abordagem, vai depender da leitura, vai depender de como você interpreta o texto bíblico, né? Vai depender da maneira que você entende a doutrina, que às vezes não tem a ver com o texto bíblico, tem a ver com a questão doutrinária. Existem denominações evangélicas que não admitem em hipótese nenhuma, né? Já existem outras que admitem. Mas, fora isso, tem a questão da tradução do texto, do contexto, da intenção. Então, quando se fala do trabalho hermenêutico, tem a ver com isso, né? Com a maneira como vamos trabalhar temas que às vezes são difíceis. O divórcio é um tema difícil, né? Então, o método que você vai escolher para lidar com isso vai, né, guiar a maneira de lidar com determinados assuntos. Falar, Rosilene, Rosilene, não? Oi. Tá Tá, aberto o microfone? tá, quer falar? Ai, me perdoa. Não, Tá bom. Então vamos lá, não. outro método aí, ó, método alegórico. Esse método busca significados simbólicos e figurativos no texto, indo além do sentido literal. Um exemplo de versículo que pode ser interpretado alegoricamente é Cantares de Salomão. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apresenta o seu rebanho entre os lírios. Quais são os possíveis significados simbólicos da figura do amado e do rebanho? Como essa imagem se relaciona com o relacionamento entre Deus e seu povo? Então, ó, se eu fosse ler o texto de Cantares no método histórico crítico, eu já diria o seguinte: é o relacionamento entre homem e mulher. Ponto. Acabou. Né? Toda a interpretação é baseada nisso. No método alegórico, pode significar o que eu quiser. A maioria das pessoas lê o livro de Cantares alegorizando a ideia entre Deus, entre Jesus e a igreja. Né? E aí, o amado seria Jesus, o rebanho, né, seria a igreja e coisas desse tipo. Então, nesse método alegórico, qualquer coisa pode significar qualquer coisa. A serpente no deserto, que foi levantada lá, né? A serpente não, né? A, o madeiro que foi levantado no deserto, né? Simboliza Jesus Cristo crucificado. O tabernáculo, é Jesus Cristo, né, no Novo Testamento. Então, no método alegórico, que é muito comum, a maioria dos pastores pregam usando esse método. Ainda é um método, né, derivado aí da leitura bíblica medieval, mas até hoje está presente. O cara vai lá para o texto de Apocalipse, né? Aí cria um monte de ideia, pega aquele monte de número, símbolo, inventa um monte de coisa. Então, é um método que, apesar de ser comum, ele é muito perigoso, porque qualquer coisa pode significar qualquer coisa. E isso, para o estudante, é complicado, né? Fala, Cristiano. Fala aí, Ricardão, paz do Senhor. Mas olha só, cara, Ah, eu particularmente, Tá agora, mano? na, mi- na minha opinião, para mim, eu, Cristiano Augusto, CPF tal, o que que acontece, pô? ah, Eu vejo, tipo assim, eu sou contra também essa questão do método alegórico. Eu acho que pode causar problema muito grande para a interpretação. Mas, por exemplo, esse exemplo que tu citou aí da serpente do deserto, o próprio João, quer dizer, o Evangelho de João, ele é utilizado pelos próprios evangelistas no caso.
né? Como é que a gente faz nesse sentido? Porque, Então, caso, pelo próprio discurso de Cristo, Cristo fala lá, né? Eu tô dirigindo aqui, pessoal. Pelo próprio discurso de Cristo, Cristo fala lá, pô, né? Convém que o Filho do Homem seja levantado, assim como a serpente foi levantada no deserto. Tudo. Como é que a gente faz nesse sentido, assim, para poder então, vamos lá. Se eu for elucidar fazer essa a leitura crítica desse texto, o que eu diria? Eu vou separar cada texto. Primeiro, o autor do Antigo Testamento não estava pensando em Jesus, certo? O autor do Antigo Testamento, e aquele fato ali que está sendo narrado, ele é específico para aquele contexto do Antigo Testamento. Agora, os autores do Novo Testamento, eles vão reler o Antigo tendo Jesus como a plataforma hermenêutica. Então, os autores do Novo Testamento, eles vão usar alegoria, tipificação, para poder ler Jesus no Antigo Testamento. Então, numa leitura crítica, eu diria que, se eu ler a partir do Novo Testamento, o Novo Testamento vai ressignificar os fatos e eventos do Antigo na pessoa de Jesus. Entendeu? Então, aí eu separo uma coisa da outra. Agora, dizer, na leitura crítica, que quando o madeiro estava sendo levantado lá no deserto, era já pensando em Jesus, não dá para dizer. O que eu posso dizer é que o Novo Testamento vai dar um outro significado para o que aconteceu no Antigo Testamento. Um bom exemplo disso é a Páscoa. O que é a Páscoa? O que é o Peshá? É a celebração da libertação do judeu do Egito. Mais nada. O que Jesus faz com a Páscoa? Ele dá um outro significado. Agora, quando, né? Desculpa, com a ceia, né? Agora, quando vocês comerem e beberem, vão pensar em mim. E aí, a Páscoa e a ceia, qual é o significado agora? Não é mais a libertação do Egito, é a ressurreição em Cristo. Ou seja, houve um ressignificado. Na leitura crítica, não é a ideia da alegoria, porque a alegoria é o tirar um sentido de uma coisa e dar um outro sentido. Aqui é uma releitura. Eu estou cristianizando o Antigo Testamento. Isso o Novo Testamento faz. Por isso que o judeu desdenha tanto da pessoa de Jesus e do Novo Testamento. Quem hipótese nenhuma, ele acredita nessa releitura. Ele acha isso ridículo. Então, nessa perspectiva crítica, eu poderia dizer que João, Mateus, Paulo estão todos relendo o Antigo Testamento na pessoa de Jesus. Agora, Jesus está lá no Antigo Testamento? Na perspectiva crítica, eu te diria, não está lá. Entendeu? Deu para entender? Mas aí que tá, Ricardo, mas tipo assim, é porque assim, no meu pensamento, pelo menos, eu não vejo esse tipo de leitura. Se bem que aí realmente, a gente pode separar releitura de leitura alegórica. É diferente, é diferente. Porque a Agora, alegoria não, eu dizer assim, ó, esse telefone, ele é a vida. Quando eu digo que o telefone é a vida, eu estou dando um significado para isso aqui. Estou dizendo que isso aqui é algo que não é. Isso aqui é um telefone, é nada, entendeu? Agora eu digo, não, isso é vida, ponto, acabou. Agora eu digo, ó, esse instrumento, esse telefone, pode ser um instrumento que leva a uma vida melhor. Então, eu estou ressignificando um objeto que não tem vida, mas, ó, através desse telefone, eu posso fazer uma faculdade, eu posso assistir uma aula, eu posso ler livros. Então, eu dei um ressignificado. Enquanto tem gente que faz maldade com o telefone, eu estou crescendo, eu estou melhorando, eu estou sendo um ser humano melhor. Então, qual é o significado, o ressignificado que eu estou dando a um nada? Agora, dizer que ele é a vida é totalmente diferente.
Não, sim, Dito assim, porque é a abordagem crítica, tá certo? não, eu entendi, é porque é o seguinte, eu me lembro de ter ouvido uma aula do André, aí eu vou colocar o André na celeuma. Ele Mas estava assim, errado, irmão. não, porque ele tinha falado justamente isso, Cara, que era essa questão desse exercício esse exercício de trazer Cristo, né, para o centro hermenêutico da Bíblia e reler o Antigo Testamento dessa forma, de trazer realmente esses símbolos para poder comunicar, né, dialogar com as crenças, com a fé judaica, para poder trazer Cristo, né, trazer a mensagem de Cristo de uma forma que dialogasse com isso. Só que isso. o André, tô sendo antiético, tô citando o nome dele. Só que o André ele tinha dito justamente que essa questão dessa leitura alegórica poderia ser não nem um exercício da Idade Média, mas sim um próprio exercício dos discípulos e dos evangelistas aí enquanto escritores. Só que agora eu tô falando, agora eu estou elucidando a questão, porque existe uma diferença então entre a releitura do Antigo Testamento através de Cristo e uma leitura alegórica, no caso, que teria essa diferença aí. Porque Agora, na acho que alegoria eu eu tô... tiro o sentido original e modifico para o que eu quero, entendeu? Sim, É igual eu falar que o dízimo ou o dinheiro que eu dou é símbolo da bênção, né? Que Deus, né? A cédula, eu dizer que a cédula significa prosperidade, a cédula. A cédula é nada, né? Mas aí o cara vai e alegoriza aquela cédula. Olha, dê a sua cédula novinha para a igreja. Não pode dar a cédula velha, porque a cédula nova significa prosperidade. A cédula velha significa pobreza. Cara, é diferente de você falar assim, olha, a sua contribuição vai ajudar a igreja a continuar o seu trabalho, a desenvolver, né, ajuda a quem necessita e tal, né? Olha, hoje estamos ajudando uma família, amanhã vamos ajudar um centro de recuperação, olha, vamos pagar a conta de luz, né? Então você está dando um significado ao dinheiro, né? Ele está ajudando a comunidade, ele está ajudando a manter a estrutura, mas não é a cédula que é prosperidade ou pobreza. Então a alegoria é ruim que eu desvirtuo isso, né? puxando para a cultura pop aí, só para poder fechar o papo. No caso, Ah. alegoria C.S. Lewis, Nárnia. Aslan é Jesus, no caso. E, no caso, uma leitura não alegórica, aí, que poderia ser mais ampla. No caso, Senhor dos Anéis, por exemplo, Sauron pode ser o diabo, mas pode ser Hitler também. Então, aí fica de acordo Aí com a... é alegoria, eu vou dizer o que eu quero. Ó, Sauron é o Obama, é o outro imbecil lá, branco lá, o, Saruman. não, o presidente dos Estados Unidos, o Trump, lá, o Trump. Ah, o Sauron é o Trump lá, né? Eu posso dizer o que eu. Na alegoria, qual é o perigo? Eu posso dizer o que eu quero. Inclusive, digo que foi Deus que me falou. Olha, Deus me disse que é isso, ponto, né? Então, é muito perigoso por causa disso. Na Idade Média, por que ela era comum? Porque a igreja, na Idade Média, ela detinha a interpretação. Por exemplo, a igreja católica até a reforma, ela era a salvação. A igreja era a salvação. Eu tinha que ser batizado na igreja católica para ter acesso ao céu. Ainda é assim, né, na doutrina católica. E algumas evangélicas estão indo por esse mesmo caminho. Então, olha a doideira. A igreja é a salvação, não é nem Jesus. Então, eu estou dando um sentido à igreja que ela não tem, que não é isso, né? Nunca foi isso. Então, esse método alegórico é perigoso por causa disso, que ele vai dar um significado fora de contexto, fora de época, né? Fora de sentido, e geralmente, né, baseado em fundamentos ou doutrinas que defendam a ideia da pessoa. Igual esse lá em Cantares, que a gente leu aqui, ó. Ah, o meu amado,
Eu sou dele, ele é meu, né? Ele apresenta o seu rebanho entre os lírios. Cara, isso é homem e mulher. Cantares, a relação aqui é homem e mulher. Cantares é um texto erótico, não é um Esse, texto falando de Jesus. É um texto erótico da Bíblia. esse de Cantares eu sempre achei muito ruim as pessoas fazendo isso, porque realmente tem Não. muitas referências aí sexuais. A relação entre homem e mulher. Aí a pessoa alegoriza isso, dizendo, não, aqui é a igreja e aqui é Jesus. Olha o perigo, né? Principalmente hoje, pleno século XXI. Você fazer uma leitura tão forçada de um texto assim, poxa, é no mínimo, né, preguiça de estudar, né? Mas, assim, é comum o método alegórico? É comum. Os apóstolos faziam, o Novo Testamento faz, Paulo fazia. Cara, eles faziam, mas eu não sou eles, né? Então tem que compreender por que eles faziam, qual era a ideia, qual era a intenção, né? Sempre isso que tem que estar aí na nossa mente. Para terminar, vamos ver aí, ó, método tipológico, que é outro método também muito usado, né? Esse método busca identificar tipos e antitipos no texto, relacionando eventos, personagens ou elementos do antigo com o novo. Um exemplo de versículo pode ser analisado com esse método é Êxodo 12:7. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Como o sangue é aplicado nas ombreiras e na vaga da porta, no contexto da Páscoa judaica, se relaciona com o sacrifício de Jesus e a salvação oferecida por ele. O que tem uma coisa a ver com outra? Nada. Então, assim, é o que eu falei. Jesus vai ressignificar a Páscoa, a ceia, né? Mas se você vê esse costume de botar o sangue nos umbrais, até numa outra matéria eu falei sobre isso. Era um costume pagão, cara, que os caras colocavam para poder ter prosperidade na lavoura, para poder proteger a casa de espíritos demoníacos. Então, povos pagãos ao redor, né, ali do Egito, né, daquelas regiões onde o povo de Israel perambulou, faziam isso. E aí o judeu adotou e depois isso foi ressignificado e virou a nossa Páscoa. Então, tipologia é isso. O tabernáculo. Tabernáculo aponta para Jesus. A serpente no deserto aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus, né? Então, a leitura tipológica e alegórica, ela vai seguir mais ou menos o mesmo caminho. Esse caminho aí de dar um significado que, originalmente, numa leitura crítica, né, não teria. Ricardo, Sim. Com relação ao que você colocou aí, de colocar o sangue de um cabrito, né? De um cabrito, um animal pequeno. Sim, de um animal na porta ali, no umbral da porta do pessoal. Seria uma prática cristã. Cristã não, como é que você colocou? Pagã, uma prática pagã. Mas com relação ao que o Senhor falou ali para Moisés, que era para ele falar com o povo, fazer isso para que o espírito da morte pudesse passar e não entrar naquela casa. Como é que seria essa questão? Que é Deus que deu ali a ordem para Moisés falar para o povo, e sendo isso uma prática pagã. Então, vamos lá. Essa sua fala, ela pertence a um tipo de abordagem, né? Quando eu digo que o texto bíblico é a fala de Deus, eu estou numa abordagem, num tipo de leitura tradicional, mais conservadora. Nesse tipo de leitura, é exatamente isso que a gente lê no texto. Foi Deus que inventou o negócio para o povo de Israel estar protegido do anjo da morte. Ponto. Não se discute. Numa leitura crítica, esse texto ele não é uma instrução direta de Deus, mas ele é como é que eu vou dizer, um conjunto, né, de orientações que os judeus, escribas, né, sacerdotes da época, reescreveram para poder dar um significado da história do povo de Israel. Então, não tem necessariamente uma fala direta de Deus,
mas eu tenho uma releitura da história desse povo através desses contos. Então, eu pego uma festividade aqui, eu pego um evento ali e coloco isso como parte da história de Israel. Mas, originalmente, isso não seria. Por exemplo, a história do dilúvio. Existem várias histórias sobre o dilúvio mais antigas do que a que a gente tem na Bíblia. E muitas histórias contemporâneas, né, o que a gente tem na Bíblia, sequer citam Yahvé, né, ou Elohim. São histórias com outros deuses. Nós temos histórias sobre a criação do mundo, né? Eu sempre comento a epopeia de Enu-Elish, a epopeia de Gilgamesh, que são idênticas, parecidas com a criação do homem, com a criação do universo. E aí o que o autor judeu faz? Ele reescreve essas histórias, colocando Deus como o centro. Para quê? Para provar que é Deus quem criou, que é Deus quem protege o povo, para demonstrar a presença protetora, criadora, né, exortadora, o Deus que guia, e aí ele vai reescrever. Agora, isso que eu estou te falando é a partir de uma abordagem crítica. Então, textos que falam, Deus mandou, Deus fez, não seria necessariamente uma ordem direta de Deus, mas a interpretação de quem está escrevendo, e ele vai apresentar isso como sendo de Deus. Numa abordagem tradicional, não se discute. É o que está no texto bíblico, ponto final, e acabou. Perfeito. Beleza? Beleza. Fala, Francisco. Ih, acabou o tempo. Fala. Na abordagem fundamentalista, eu já falo que houve o ato de obediência. Então, é uma abordagem. É isso que a gente está discutindo aqui. Nós temos abordagens diferentes, né? Na fundamentalista, isso aí, ó. Deus mandou, tem que fazer, ponto final, aconteceu exatamente dessa maneira e não há discussão. Na crítica, vai tentar entender, olha, tinha uma cultura, tinha algo parecido antes, quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, o que está por trás disso, qual o idioma, tem documento, não tem, esse relato é recente, é antigo, entendeu? E aí cada abordagem vai ter aí as suas características. Tranquilo? Beleza, Ronaldo? Ricardo, Aí, Nancy. esses métodos, eles podem ser usados em qualquer texto da Bíblia, né? Mas assim... Não deve, mas pode. O que é o ideal, né? Que eu sempre comento. Não tem como você falar assim, aqui eu sou histórico crítico, ali eu sou gramatical histórico. Nem vai dar para falar o gramatical histórico, mas a gente fala na próxima aula. Aqui eu sou alegórico, né? O alegórico da tipificação são parecidos, né? Dá até para trabalhar junto. Agora, não tem como eu ter uma leitura tradicional em um texto e uma leitura crítica no outro. O que a gente está trabalhando aqui são métodos gerais. Então, se você tem a leitura tradicional, você vai ter que ler tradicional de Gênesis e Apocalipse. Né? Se você tem a leitura crítica, você vai ter que ter a leitura crítica de Gênesis e Apocalipse. Porque, assim, qual é o teu parâmetro de análise do texto? Hoje eu acordei tradicional. Amanhã eu vou ser crítico. Né? Não existe isso. Porque o material que você vai consultar, a leitura que você vai fazer, ela vai seguir determinados métodos, critérios, padrões. Né? O livro que você vai consultar, os autores que você vai ler, eles vão estar seguindo determinados métodos de pesquisa. Mas o ideal é você estabelecer um método, né? Uma linha de pesquisa. Ricardo, eu não sei qual adotar e tal. Esse é o momento de conhecer, né? Você não vai escolher agora, né? Você não vai escolher no final do semestre. Isso vai levar aí 3, 4 anos, o tempo do seminário, 2 anos aí que você estiver fazendo, né, educação e tal. Você está conhecendo, né? Você vai conhecendo, vai avaliando, vai vendo o que você tem afinidade, o que você entendeu, o que você não entendeu, entendeu? A ideia é essa. Esses métodos é dentro
da sua leitura, né? No caso, se a sua leitura é fundamentalista, você vai ter um método. Se a sua leitura é histórico-crítica, você vai ter outro método. É Isso isso? aí, é isso Os aí. métodos eles estão incluídos dentro da sua leitura, né? É isso aí. Cada método, cada, né, maneira de interpretar vai estar dentro de uma abordagem. Por exemplo, alegórico. Geralmente, né, as leituras tradicionais, fundamentalistas, usam o método alegórico, né? Quantos de nós já não ouvimos mensagens sobre Jesus Cristo no livro de Cantares de Salomão? Não é novidade para ninguém. Então, quem faz isso geralmente tem uma leitura fundamentalista, tradicional, conservadora, alegórica. É pecado, gente? Não é pecado. Só é um tipo de leitura. É isso que a gente precisa identificar, certo? Deixar sempre bem claro, né? Não tem método errado ou certo. São diferentes, né? Alguns você vai ter mais ferramentas, outro vai ter menos, né, ferramentas, ó, menos ferramentas. Então, cada método tem suas vantagens e desvantagens. O que a gente precisa é conhecer, entender que isso existe, respeitar o diferente, né? E nem todo mundo vai concordar com a gente, mas cada método, cada abordagem vai ter aí a sua forma de lidar com o texto. Beleza? Tranquilo? Então é isso, Obrigada. gente. Acabou aí o nosso tempo aí, né? Passou até bastante aí. Mas aí na próxima aula a gente continua. E eu vou, a partir da próxima aula, a gente vai continuar esse texto. E eu vou começar a mostrar, assim, tentar mostrar de maneira mais prática o passo a passo de cada método, né? Para você ter uma ideia. Ó, esse método aqui faz o quê? Esse vai no grego, vai lá no hebraico, tem esse autor, tem esse material, tem essa pesquisa. Esse outro método, não, esse método vai aqui, vai ali, tem essa estrutura, tenta responder isso. Teve até uma aula, não sei se dessa ou de outra matéria, que alguém perguntou assim, mas cada método, às vezes, vai responder a uma pergunta. As perguntas são sempre as mesmas. As respostas é que vão variar, né? Quando você fala assim, qual é o objetivo do livro de Cantares? Na perspectiva tradicional, conservadora, é falar de Jesus Cristo. Na perspectiva crítica, é a relação entre o homem e a mulher. Ponto. A pergunta é a mesma, mas as respostas são diferentes. Então, para isso, os livros, os comentários, né, vão ser diferentes. É isso que eu vou tentar trazer para a gente ir tentando trabalhar, pelo menos conhecer, né? E aí vocês tentarem entender um pouco mais de cada método. Beleza? Porque na língua original a gente não tem tanta habilidade, né? A gente só tem a habilidade na língua portuguesa. Aí Sim. você fica com mais dificuldade, porque a gente não Então, entende o original, né? Então, mas aí você pode comprar comentários que vão te ajudar nisso, entendeu? Se você pelo menos souber, o antigo é em hebraico e o novo é em grego, vai ter comentários que vão te ajudar, né, a fazer essa tradução, a dar a interpretação. Só que tem comentários tradicionais, fundamentalistas, e comentários críticos, né? Você pega um comentário do Joaquim Jeremias e um do Hernandes Dias Lopes, são diferentes, né? Joaquim Jeremias é liberal e o Hernandes Dias Lopes é tradicional. Então, assim, é saber, né, os autores, os comentários, mas se você não domina, a gente pode adquirir o material, né, ler os autores que vão nos ajudar a responder essas questões, entendeu? sim. Tem muito material, inclusive PDF, né, coisa de graça aí que dá para a gente trabalhar. Tá certo. Beleza? Eu tive um professor que deu essas aulas de hebraico e de grego falando. Eu soube desse professor, muito bom. Falaram que o cara é muito bom, inclusive, né? É verdade. Tá ótimo, então. Valeu, Boa noite a todos. Obrigada. Valeu, gente. Depois eu mando aí as aulas e o material para vocês. Valeu. Valeu, boa noite. Valeu, turma. Valeu, turma. Tamo junto. Valeu.